Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem de número 32, cujo título é Em Nossa Luta. Em nossa luta. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 10, diz-nos Paulo: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então, nós pegamos aqui o final de um pensamento onde ele está falando sobre o que ele faz com o poder que lhe foi dado por Deus. Ele usa para a edificação e não para a destruição. Vamos ler as exatas palavras mais uma vez. Segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. E Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo dizendo-nos assim: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Esquecendo que tudo que temos na nossa encarnação nos foi emprestado pelo Senhor. Mesmo no nosso corpo físico, nos foi emprestado pelo Senhor. De tudo, iremos prestar contas. Ok? Continua Emmanuel dizendo-nos: a ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Então, aquela diferença do impacto. E no impacto, muitas vezes, quem vem primeiro é o homem velho, não é? Aqueles condicionamentos do passado. Na definição do verdadeiro espírita, que também é do verdadeiro cristão, não é? Que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Então, quando nos é dito isto, nós vemos que há um esforço para quê? Para conter uma tendência que vem primeiro, muitas vezes de nós reagirmos e não agirmos. Reagirmos conforme lá atrás, mas agora decidimos não mais. Estamos aprendendo a construir em nós novos hábitos. Estamos nos evangelizando, mas ainda não estamos evangelizados. Então é natural que diante do impacto de algo que nos aconteça, venha primeiro um impulso de, como Emmanuel nos diz, né? Uma ideia de destruição, mesmo aquele impulso e deixamos nos banhar pelos nossos propósitos. Exatamente desta vez, vou me aplicar em utilizar os recursos para edificação. Então, conter as más tendências. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito porque eu tenho o livre-arbítrio. Posso escolher o bem, posso escolher o mal. O bem me trará bênçãos, o mal me trará dores. Portanto, e como nós já somos antigos caminheiros dessa estrada de evolução, nós já sabemos a consequência das escolhas infelizes, já sabemos. Então é bom porque nós estamos buscando Jesus, nos aproximando dele, nesta encarnação, buscando a doutrina espírita para fortalecer a nossa fé na razão, entendendo
realmente o propósito de estarmos aqui, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Tudo isto a doutrina espírita nos revela, como revelação de Deus, que também o é, assim como o Evangelho, assim como os 10 mandamentos, não é? Então, voltemos a Emmanuel. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. A associação de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Então, quando somos assaltados por ações em que nos sentimos agredidos e ameaçados em sermos prejudicados, ou pouco ou muito, vem aquele impulso, não é? De movimentarmos processos de aniquilamento. E ele continua: companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Então, quando nos vem em nós manifestações apaixonadas, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. O que ele diz? Os nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Isto pode ser mesmo uma ameaça para nós, não é? Precisamos estar atentos a isso, a de não nos deixarmos arrastar pelas paixões. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Veja, isto está lá no fundo. Podemos não pensar na palavra destruição, mas a gente quer que, não é? Ímpetos, tem até vários memes bastante engraçadinhos, que falam da realidade humana, não é? Senhor, me dê fé, porque se o Senhor me der força, pode ser que eu vou parar na prisão. Piadas que nós fazemos conosco mesmo, mostrando que nós precisamos mesmo fazer como Jesus falou, não é? Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. A tentação ainda é o que está fraco em nós. E o que está fraco em nós é o quê? Virtudes. Ainda não temos virtudes consolidadas. Por isso temos que vigiar e orar. Porque senão podemos falir, podemos falhar nas provas que nos chegam enviadas pela providência divina e para as quais nos preparamos antes de reencarnarmos. Ou seja, não é nada que não possamos ser bem-sucedidos. Podemos sim, mas temos que vigiar e orar, a fim de termos as forças para contermos essas tendências negativas do ser imperfeito que ainda somos. Entretanto, diz Emmanuel, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Sim, Deus, nosso Pai, colocou recursos em nossas mãos. Qual a finalidade? Por que Deus colocou tantos recursos em nossas mãos? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, senão não estaríamos, não é? Mas para completar o que se encontra inacabado.
foco em nós. Não para nós consertarmos o que está inacabado no outro. Este é um trabalho do outro. Então, este foco, esta vigilância, não é no outro, é em nós, não é? Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável, incansável para a vida abundante. Abundante de quê? De bênçãos. As bênçãos vêm como resultado do bom uso do nosso livre-arbítrio quando vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Uma vez escolhendo, optando pela virtude, vem-nos em contrapartida a bênção de Deus. Na nossa luta, em nossa luta abençoada aqui na nossa reencarnação. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços, em nossas pretensões de crescimento, de aprendizado, Senhor, de construção, cada vez mais do homem de bem, do encarnado de bem e do espírito imortal de bem que desejamos ser. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, possam também se estender, não apenas, Senhor, aos nossos afetos queridos nos dois planos da vida, mas se estender também, Senhor, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles irmãos, aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento, Jesus. Abençoa-os. Ajuda-nos, Senhor, a pacificarmos a mente e o coração, principalmente nos momentos mais desafiadores. Todo desafio, todo problema é como uma nuvem que chega em sombra e passa. Fortalece-nos, Senhor, nas nuvens que chegam até nós. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.